Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui nós vamos trabalhar hoje com mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos trabalhando aqui com a nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto e hoje nós vamos trabalhar mais um tema dentro desse escopo do trimestre: Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Escrita pelo pastor Silas Queiroz, que é o nosso comentarista deste quarto trimestre. Ele está nos ajudando a entender muito melhor sobre o tema Corpo, Alma e Espírito. E nós vamos na companhia dele durante todo esse trimestre de 2025, esse nosso último trimestre. Estamos encerrando o ano com um assunto extremamente importante. E hoje nós chegamos à lição número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Na nossa revista nós temos o nosso texto áureo, nós temos a nossa verdade prática, nós temos a nossa leitura bíblica em classe e a sua companhia aqui é fundamental. Você gostando do vídeo, já deixe seu like. Você gostando do vídeo, já faça seu comentário. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Tudo isso vai nos ajudar a crescer aqui na plataforma. Na lição passada, nós estudamos sobre o corpo humano e a decadência do homem. Nós analisamos a doutrina da queda, que trata do fracasso humano ao separar-se via pecado do seu Criador. Mas nós também vimos que a obra de Cristo, a qual culminou com a sua morte, com a sua ressurreição, trouxe alento à raça humana. O homem, que havia tornado-se apenas criatura de Deus, voltava a ser, uma vez aceito o papel redentor de Cristo, filiação de Deus. Hoje nós iremos avançar em nossos estudos do trimestre falando sobre o nosso corpo, e o nosso corpo sendo o templo do Espírito Santo. A aula de hoje encerra o ciclo sobre o estudo do corpo. Na próxima semana, nós iniciaremos o estudo sobre a alma. E nós já estamos aí com o nosso primeiro tópico: corpo, propriedade e habitação divina, comprado e selado. Não sabeis vós? Propriedade e domínio. Comprado e selado, o nosso primeiro subtópico. Assim como nossa alma, assim como nosso espírito, nosso corpo também foi selado por Deus. Selado significa que é propriedade exclusiva de Deus. Quando na antiguidade um rei fazia um decreto, selava ele com seu anel real, para que aquele documento tivesse autenticidade e legitimidade. Os selos eram visualizados e sabia-se que o documento em questão tinha um peso solene. Nós somos propriedade de Deus. Porém, só somos propriedade de Deus porque nós escolhemos assim, por nossa livre e espontânea vontade. Deus não nos obriga a ser sua posse. Se nós somos, é porque assim nós escolhemos. Nos tempos bíblicos, um escravo, ao ser libertado, liberava-se do vínculo com o seu senhor. Isso se dava porque, pela lei judaica, o chamado Ano do Jubileu promovia o perdão das dívidas e a libertação da escravidão. Isso era corrente e comum na época, salvo exceções que não cabe aqui nós enumerarmos. Porém, quando um escravo queria continuar com o seu dono, e isso se dava porque o seu senhor lhe era favorável, o tratava com decência, ele então deixava que sua orelha fosse furada, o que preconizava que ali tinha um escravo que resolvera ficar sob os cuidados do seu senhor. Fazendo aqui uma rasa analogia, nós éramos servos do pecado. Fomos comprados por Jesus Cristo através do seu sangue precioso vertido na cruz do Calvário. E decidimos continuar com Ele, servir a Ele, não por obrigação, mas por prazer, por liberalidade. Trazendo para a nossa contemporaneidade, o selo serve para encaminhar a carta até o seu destinatário. Significa que aquela correspondência foi paga e está em perfeita condição de envio. Antigamente o selo era empregado para garantir que a carta fora realmente enviada pelo remetente identificado.
O selo também serve para garantir a integralidade do conteúdo armazenado. Uma vez rompido o selo, o conteúdo é exposto. Se for rompido antes de chegar às mãos do destinatário, significa que o conteúdo pode ter sido violado. Trazendo agora para o campo espiritual, o selo do Espírito Santo. E agora fala-se de conversão. No momento em que se recebe o Espírito Santo, a pessoa é selada por ele, é guardada por ele, é protegida por ele, até ser entregue por ele ao Filho de Deus, no momento oportuno. O selo do Espírito Santo mostra que somos propriedades exclusivas de Deus. Com o selo, o Espírito Santo tem a posse daqueles que amam a Deus e que aceitaram a Jesus Cristo como seu legítimo e suficiente Salvador. Quando o inimigo enxerga o selo do Espírito Santo em nós, não consegue nos atingir, porque nós estamos protegidos por ele. Algumas confusões acerca do selo com o Espírito Santo. Estar selado pelo Espírito Santo não nos isenta do pecado ou nos escuda contra o erro. Lembremos que a nossa salvação é cultivada, é renovada dia após dia. Em todo tempo, nós devemos ter o cuidado de preservar o bem mais precioso ofertado por Deus, a salvação por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. O selo com o Espírito Santo não cria em nós um escudo ou nos coloca em uma redoma. Não nos isenta de cair. Não. O selo com o Espírito Santo diz respeito à comunhão que temos com Deus. E isso nos assevera o pastor Claudio Noel de Andrade, que é um dos grandes teólogos da nossa igreja e que nos deixou nesse ano. E ele define assim a expressão selo da promessa. E essa definição está na sua obra intitulada Dicionário Teológico. Pastor Claudio Noel de Andrade escreve assim: evidência interna e intransferível que o crente recebe com base nos méritos do sacrifício de Cristo como sinal de sua adoção espiritual e como garantia de sua eternidade com Deus. Nosso segundo subtópico, não sabeis vós? Deus é a qualidade de vida do seu povo. Deus sempre quis que o seu povo tivesse uma boa qualidade de vida. Ele fez com que Israel adotasse, por exemplo, regras de higiene, de alimentação saudável. O modo de vida de uma pessoa traduz o seu futuro. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Muitas vezes nós maculamos esse santuário divino com uma alimentação desequilibrada, uma vida sedentária. Felizmente, hoje em dia, as pessoas estão atentas para a necessidade de cuidarem-se de si mesmas, através de uma dieta adequada e com a prática de exercícios físicos. Seguir essas regras nos dará uma vida melhor. Nem sempre é fácil, a gente sabe disso. Nem sempre é fácil seguir uma vida saudável, ter uma alimentação saudável. Mas isso é imperioso. E é imperioso que se comece o mais breve possível, para o nosso próprio bem. Assim, nós teremos uma vida melhor e uma velhice com maior qualidade. Chega daí o nosso segundo tópico, o corpo como tabernáculo. Primeiro subtópico, portador da presença. Segundo, tabernáculo e tricotomia. Terceiro, um tabernáculo guiado. Tabernáculo significa habitação. Deus queria ficar próximo do seu povo. Deus queria habitar no meio do seu povo. Mas por ser santo, existiam algumas exigências a serem cumpridas. Por isso, Deus ordenou a Moisés como deveria ser construído o tabernáculo. Jesus veio cumprir o tabernáculo. Todos os elementos, todos os utensílios do tabernáculo apontavam para Cristo e ele veio cumprir tudo. Ele consumiu em si
todas as exigências, todos os rituais do tabernáculo. Jesus foi o próprio tabernáculo, porque ele habitou entre nós, o seu povo. Nos tempos de Moisés, nos tempos do Antigo Testamento, o tabernáculo era desmontado para levantar acampamento. Ao fixar acampamento em outro lugar, ele era novamente montado, exatamente como ele fora montado anteriormente. Isso repetiu ao longo da peregrinação do povo judeu por aproximadamente 41 vezes. 41 vezes o tabernáculo é desmontado, o tabernáculo é levado, o tabernáculo é montado novamente e o povo se chega a ele, as tribos se rodeiam, ficam ali em roda dele, cada tribo tinha o seu posicionamento junto ao tabernáculo. Tudo isso era feito meticulosamente. Quando o templo, e agora aqui já é o templo que Salomão construiu, porque o tabernáculo era uma tenda onde estava ali a Arca da Aliança. Agora havia um templo, uma construção fixa para receber a Arca do Senhor e também para receber a presença do Senhor. Davi, ele dizia que ele, rei Davi, tinha acesso a um bom local, a uma boa casa, a guarida, a proteção, mas a arca do Senhor estava em tenda e isso incomodava Davi. E ele queria construir um templo. Porém, Deus não permitiu que ele construísse esse templo porque Davi era guerreiro. Davi tinha sangue nas mãos. Davi conquistou o seu reino de Davi, se alargou o reino de Davi, ele ganhou terreno, ganhou proporções imensas e inimagináveis através de guerras, através de combates, através de conflitos. E quando Davi declara a sua intenção de fazer o templo, a sua intenção de criar um templo para que a arca do Senhor ficasse armazenada, ficasse guardada ali naquele templo, o profeta Natan diz assim: Davi, boa a tua intenção, faz isso. Só que Natan foi repreendido por Deus. Deus disse: não, Davi não vai fazer o templo porque ele tem sangue nas mãos. E aí Natan tem que voltar a Davi e dizer: Davi, Deus não quer que tu faça o templo. Mas aí o sonho de Davi é realizado através do seu filho Salomão, que faz o templo, que constrói o templo. E quando ele inaugura o templo, isso está lá em 2 Crônicas capítulo 7, versículos 1 e 2, a glória do Senhor, ela enche o templo, ela vem inaugurar o templo. A presença de Deus vem inaugurar o templo. Então nós temos aqui o tabernáculo, que depois ele acabou migrando para o templo, mas o tabernáculo apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Então o tabernáculo migra para o templo, mas nós temos o tabernáculo, o nosso invólucro, nosso corpo é o tabernáculo. E a presença de Deus tem que estar em nós. A presença de Deus tem que nos acompanhar. Nós devemos estar sempre na presença de Deus. Onde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés, nós temos que estar na presença de Deus. A presença de Deus tem que nos acompanhar diuturnamente. Diuturnamente a presença de Deus nesse tabernáculo. O templo do Espírito Santo, o nosso corpo, ele deve portar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é muito sensível. Ele é muito sensível. Ele exige posse total, não só do nosso corpo, mas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. O nosso terceiro ponto, nosso terceiro tópico, cuidando do templo do Espírito, fugir da prostituição. Disciplinas espirituais, disciplinas corporais. Fugir da prostituição. A mente é a porta de entrada para o pecado. E nós estudaremos isso em uma das nossas próximas lições. E se é pela mente que ele entra, é no corpo que geralmente ele é executado, ele é consumado. Os pecados de intimidade, e eu não vou usar a palavra aqui para que o vídeo não seja derrubado, são os que mais afastam o homem de Deus.
A sociedade dos dias atuais, ela está banalizada. A intimidade em si não é pecado, não é abominável. É um dos maiores e melhores presentes que Deus deixou para a humanidade. Sim, o próprio Deus arquitetou a intimidade entre o homem e a mulher e a partir deles para que toda a humanidade a praticasse. E tudo que Deus criou, convenhamos, é bom. Deus, o Criador, também estabeleceu o regramento para o uso desse momento tão sublime entre o casal. O que causa uma grande discórdia é o entendimento do momento ideal para a sua prática. Enquanto o mundo atual, desconectado dos princípios bíblicos, julga que a intimidade pode ser praticada em qualquer horário, sem qualquer regra, sem qualquer regramento, sem qualquer pudor, a Igreja de Cristo, que se deixa regrar, que se deixa reger pela Bíblia Sagrada, prega que a intimidade só será aceitável dentro do casamento. A intimidade é a coroação física do relacionamento entre um homem e uma mulher que se amam, que decidem se unir em uma vida a dois para sempre. Após o casamento, o casal terá companhia um do outro. O cotidiano dos dias e a relação amorosa, a relação plena, a relação pura, porque a intimidade foi criada como fonte de reprodução do homem e dos próprios animais. Porém, enquanto os animais praticam a intimidade por instinto e como objetivo único de reprodução, o homem e a mulher praticam para o progresso da família, mas também para o prazer conjunto. A intimidade é linda dentro do casamento e os casais não somente podem, mas devem praticá-la como forma de amor, de carinho, de confidência com a pessoa que ama. Disciplinas espirituais. Nós temos aqui as disciplinas individuais. O que eu posso fazer? Como eu posso me disciplinar? Como eu posso me regrar? Como eu posso alcançar o objetivo de me ajudar, de ajudar o meu corpo, de fazer algo para que eu possa ter uma qualidade de vida melhor, para que eu possa ter uma vida melhor? A oração, comunhão com Deus, a minha comunhão com Deus, o meu falar com Deus, o meu conversar com Deus, o meu relacionamento com Deus. O jejum, a minha desintoxicação, a desintoxicação do meu corpo, a limpeza do meu corpo. O jejum, o momento em que eu privo o meu corpo da alimentação, mas também ajudo ele a ficar melhor, a se desoxidar, a se purificar. E isso é maravilhoso. E além de ser usado, além de ter esse objetivo físico, também tem objetivo espiritual, porque a minha alma também é abençoada através do jejum. O meu espírito também é abençoado através do jejum. A leitura da palavra de Deus, através dos meus olhos. Ouvir um louvor através dos ouvidos. Através do tato, paginar a Bíblia Sagrada. Usar os meus 5 sentidos como disciplinas individuais. E as disciplinas coletivas? A cooperação na casa de Deus, o exercício de um ministério na igreja, o evangelismo, a comunhão com os irmãos, a comunhão e celebração da Santa Ceia, ou seja, eu reunido em sociedade, eu inserido em uma sociedade, eu inserido em uma comunidade, eu inserido entre aqueles que têm o mesmo objetivo que eu tenho, de servir a Deus, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, de cultuar a Deus e também de ajudar o próximo. Sim, porque também uma disciplina coletiva é ajudar o próximo, é estender a mão ao próximo, é emprestar o ouvido para o próximo, é emprestar atenção para o próximo, é orar. É agora uma oração através da qual eu estarei intercedendo por aquela pessoa, não por mim, porque a minha intercessão, para mim, a minha intercessão particular é a minha disciplina individual, mas agora eu estou fazendo uma disciplina coletiva. Eu estou intercedendo por alguém como se para mim fosse, para que aquela pessoa também seja abençoada, também seja agraciada. E isso chama-se empatia. Eu colocar-me
no lugar da outra pessoa. A empatia também é uma disciplina coletiva que precisa ser trabalhada, que precisa ser sustentada, que precisa ser praticada. E as disciplinas corporais? Agora eu convido você para assistir um vídeo que eu fiz algum tempo atrás, falando um pouquinho também sobre a disciplina corporal. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu tenho falado isso algumas vezes aqui no meu canal. Nós estamos trabalhando nesse trimestre sobre a igreja. A igreja que é o corpo de Cristo. Eu, sozinho, não sou igreja. Você sozinho não é igreja. Mas nós, juntos, somos igreja. Porque igreja é plural. Igreja são várias pessoas. Igreja, eclésia, tirados para fora. Retirados para fora. E nós somos o templo do Espírito Santo. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. E aí vem uma pergunta, vem uma indagação. Nós, sendo o templo do Espírito Santo, podemos fazer ginástica? Nós, sendo o templo do Espírito Santo, podemos nos exercitar? Nós, sendo o templo do Espírito Santo, podemos trabalhar o nosso corpo? Podemos fazer com que o nosso corpo seja fortalecido? Seria uma vaidade muito grande eu fazer com que o meu corpo ele seja exercitado? Seria uma vaidade exacerbada eu trabalhar o meu corpo? Seria uma vaidade muito grande eu dedicar horas e horas e mais horas dentro de um espaço como este, uma academia, para que eu tenha um corpo mais sólido, um corpo mais forte, um corpo mais robusto, um corpo realmente que chame a atenção? Qual é a linha que separa o cuidado do corpo com o exibicionismo? Qual é a linha que separa o cuidado do corpo, o cuidado com a própria saúde, da vaidade extrema? Qual é a linha que separa o cuidado do corpo, a boa alimentação, o exercício físico, daqueles que, além de exercitarem seu corpo, além de deixarem seu corpo em forma, também utilizam medicamentos chamados anabólicos, anabolizantes, medicamentos que vão dar massa muscular, vão dar força, e essa força não vem apenas do trabalhar o corpo, essa força não vem apenas de eu me exercitar, de eu passar horas e horas me cuidando. Qual é a linha que separa? Ora, a resposta é simples. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E eu devo cuidar deste corpo. Eu devo me exercitar. Eu devo fazer caminhadas. Eu devo, sim, frequentar a academia. Posso, sim, frequentar a academia. Posso, sim, fazer exercícios. Devo cuidar também da minha saúde, bebendo bastante água. A água, que é fundamental para que o meu corpo fique hidratado, para que o meu corpo, que tem 70% de líquido, fique realmente desintoxicado. Tudo isso é importante. A alimentação, esses cuidados devem acontecer. Esses cuidados, eles devem ser feitos. Nós não devemos abrir mão deles. Mas a vaidade excessiva, ela é prejudicial. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. É para a glória de anabolizantes, estimulantes, podem fazer com que o meu corpo, o templo do Espírito Santo, seja prejudicado. E eu não posso jamais fazer isso. Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que preservar ele. Eu não posso me tornar escravo do meu corpo. Eu não posso me tornar escravo desse sistema que quer fazer com que as pessoas, elas apenas tenham atenção, deem atenção para o superficial, para o supérfluo, para algo que não é natural. Cuidado para o meu corpo é essencial. Agora eu não posso jamais fazer com que o meu corpo seja jamais manipulado. E com anabolizantes, com remédios estimulantes não
aconselhados pelos médicos, sem uma boa receita médica, sem o amparo de um médico, sem o amparo de um nutricionista, sem o amparo de um profissional, eu não posso jamais fazer uso de medicamentos que vão, ao invés de ajudar o meu corpo, apenas prejudicá-lo, apenas envenená-lo. Pense nisso. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que nos assistiu, muito obrigado a você que já deixou o seu like, já deixou o seu joinha, já se inscreveu no canal, a você que já ativou o sininho, e se o sininho não estiver ativado, ou se você não estiver recebendo as notificações, desative o sininho e ative novamente para que você receba a notificação. Na próxima semana, mais uma lição, e aí nós vamos entrar no segundo ciclo, nós vamos entrar no segundo bloco do trimestre falando sobre alma. Até lá então, Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.